Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Nós vamos fazer essa leitura alternadamente, até o verso 10. Texto bem conhecido, texto em que nós encontramos a ação da igreja em direção aos necessitados dentro do seu contexto. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava para que lhe desse uma esmola. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Vamos orar, irmãos. Deus amado, a tua palavra está aberta diante de nós. Semelhantemente, o nosso coração, a nossa mente, nossa alma, estão, Senhor, sedentos para absorver a ministração do Senhor aos nossos corações através desta palavra. Pedimos-te, ó Deus, que o Senhor nos dê a capacidade de apreendermos essas verdades, discernimento, Senhor, para entendermos o falar do Senhor aos nossos corações por esta palavra. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ministre a cada coração nessa noite, para que saiamos daqui, ó Deus, com a plena convicção de que o Senhor falou conosco. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de nos assentarmos em torno da Tua palavra. E damos, ó Deus, ao Senhor, ao Espírito do Senhor, lugar em nossas mentes para um trabalho do Senhor na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, algumas coisas caem na mão da gente e despretensiosamente. E como nós estamos estudando hoje de manhã, Deus, Ele constrói o propósito dEle para as nossas vidas, com os pequenos detalhes da nossa caminhada existencial. Esse livrinho aqui, os irmãos podem ver, bem fininho, pequenininho, caiu na minha mão por um evangelista da Igreja Batista em Ibiá. Meu pai frequentava essa igreja, meu pai é batista, e frequentava essa igreja, e nós íamos com ele. E esse evangelista
me deu esse livro. Em 1978. Novembro de 1978. Em 78 eu estava estudando para prestar o vestibular de medicina. Eu não tinha ainda recebido aquela vocação inquestionável para o ministério. Eu ainda estava pensando como qualquer outro jovem da minha idade. E esse livro conta a história de George Miller. Eu não sei, eu acho que foi para a Edmeia que eu emprestei. A Edmeia que quando eu empresto o livro, ela encaderna e ela é bibliotecária, então ela tem um carinho todo especial. Não sei se foi para ela, mas eu emprestei para alguém aqui na igreja esse livro, e quando eu recebi assim já com essa encadernação, porque ela estava já debulhando, como todo livro você vai fazendo, ele vai um livro antigo, né? E esse livro, ele me fez pensar com relação a ser usado por Deus. E na celebração do culto fúnebre de George Miller, foi dito o seguinte, o texto que foi lido foi o texto de Hebreus, e a mensagem do pastor foi a seguinte, que devemos imitá-lo na sua fé. Este homem, irmãos, foi um homem privilegiado por Deus. Privilegiado porque ele viveu quase que um século. Ele nasceu em 1805 e morreu em 1898. 92 anos. Ele converteu-se na idade de 20 anos, em uma missão dos moravianos. E ele foi para a Inglaterra em 1829, onde trabalhou até o final da sua vida, servindo o Senhor, servindo a sua comunidade. George Miller deixou um legado, e o legado de George Miller foi um legado espiritual, que todo mundo que lê George Miller, que lê as biografias de George Miller, vai detectar um homem que viveu com uma fé inabalável. Um homem que sabia como é que deveria viver a cada momento, testemunhando de que Deus é o bendito provedor da vida daqueles que Ele chama. George Miller, além desse legado espiritual, George Miller deixou um legado de orfanatos. A grande epidemia de cólera em 1934 levou George Miller a pensar nas crianças órfãs. Os pais morriam pela epidemia de cólera e as crianças ficavam órfãs. E George Miller entendeu que Deus queria usá-lo para fazer algo em prol dessas crianças. E ele fez. O seu orfanato tinha mais de 2.000 crianças cuidadas por ele todo o tempo. Ele construiu 5 prédios, ele mesmo construiu 5 prédios, com nada menos do que para 2.000 órfãos. Os prédios estão, até hoje eles estão lá. Se você quiser acessar a internet, você vai ver esses prédios. Durante a vida de George Miller, mais de 10.000 órfãos passaram pelos orfanatos no período em que ele estava vivo. A manutenção desses orfanatos custava 25.000 libras por ano. E nunca ficaram sem uma refeição, porque Deus respondia às orações de George Miller. Ele decidiu não contar para ninguém das suas necessidades, a não ser para Deus. E às vezes eles iam tomar a refeição de manhã, as refeições no orfanato, e não tinham nada.
eles sentavam à mesa com os pratos vazios, esperando a resposta de Deus para comerem. E muitas vezes isto aconteceu. Os órfãos eram treinados. George Miller pagava para a formação profissional daqueles jovens. Às vezes ele pagava as pessoas fora, um salário deles, de aprendizes, para que eles pudessem sair do orfanato e receberem, já terem a sua profissão. E todos saíram do orfanato empregados e com uma profissão. Durante mais de 60 anos de ministério, George Miller criou 117 escolas que educaram mais de 120 mil jovens e órfãos. Distribuiu 275 mil Bíblias completas em diferentes idiomas, além da grande quantidade de porções das Escrituras Sagradas. Sustentou 189 missionários em outros países, e a sua equipe de assistentes chegou a contar com 112 pessoas em todas as áreas para o trabalho dos orfanatos e das escolas. Ele também orava diariamente para a conversão de pessoas. Ele se importava tremendamente com as pessoas que ainda não tinham experimentado a Jesus Cristo. Ele orou por muitas delas durante 50 anos, mostrando a sua fé e confiança em Deus, num Deus que se preocupa com pessoas. Todas as suas orações foram registradas em um livro, com data de começo da petição, o pedido a Deus e a data de resposta, e como Deus respondeu. Existe um registro de cerca de 50 mil orações de George Miller respondidas por Deus. Pessoas por todo o oeste da Inglaterra e ao redor do mundo ficaram sabendo sobre os orfanatos e a maneira como este homem representava a Deus no seu dia a dia, com um Deus de poder e de provisão para as necessidades daqueles que George Miller encontrava na trajetória da sua vida. George Miller, esse é um resumo, mas você tem algum de George Miller na livraria? Mas você encontra vários outros biografias de George Miller. Por que eu estou falando sobre George Miller? Para falar de Pedro e João. Lucas, ao escrever Atos, Lucas fala de que a igreja do Senhor Jesus Cristo, no verso 43 do capítulo 2 de Atos, diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas até o capítulo 2, Lucas não relatou nenhum sinal, nenhum prodígio. Mas Lucas, de um carinho especial, como um escritor, um historiador meticuloso, Lucas resolveu separar este milagre na porta formosa do templo para ilustrar o mover de Deus através das pessoas, através da igreja que estava iniciando. E eu queria hoje, irmãos, conversar com os irmãos um pouquinho sobre as pessoas que Deus usa para fazer diferença no seu tempo. Qual que é o perfil dessas pessoas? O que esse texto traz para que eu possa pautar a minha caminhada e responder à chamada de Deus, responder às oportunidades, às possibilidades de Deus para a vida das outras pessoas. Como ser usado? Essa era a minha pergunta. Sempre, eu escrevi alguma coisa aqui que é muito pessoal e eu não vou ler, mas eu fiz isso em 78. E eu queria ser usado por Deus. Eu disse: Deus, eu preciso ser usado por Senhor.
eu creio que até hoje, todos nós fazemos, eu continuo fazendo essa pergunta: Senhor, eu tenho sido usado pelo Senhor, com todo o potencial que o Senhor tem para usar-me, eu quero continuar sendo usado pelo Senhor. Qual que é o perfil do homem que Deus usa para fazer diferença para o seu tempo? Nós vivemos num tempo, irmãos, em que precisamos de homens extraordinários. Homens que respondem às necessidades do seu tempo. Homens de Deus. Homens que estejam sendo usados pelo poder de Deus para ministrar a outras pessoas. Esse texto aponta para mim, irmãos, algumas marcas desse perfil. A primeira marca, Deus usa pessoas que estão fazendo as coisas certas. Deus usa pessoas que estão fazendo a coisa certa. Não as coisas espetaculosas, não as coisas espetaculares, não as coisas extraordinárias, mas aqueles que fazem as coisas certas, todo o tempo, diariamente. Pessoas que têm um compromisso com a vida. Pessoas que vivem responsavelmente a sua existência. Quando eu leio o verso 1, o verso diz que Pedro e João estavam indo para o templo para a oração da hora nona. Eles estavam fazendo a coisa certa. Eles estavam separando um tempo para estarem na presença de Deus com outras pessoas. Um tempo para abastecerem. Como o pastor Lucas nos diz domingo passado pela manhã. Jesus Cristo tinha um tempo para estar com Deus. Jesus Cristo tinha um tempo de oração. Os discípulos pediram a Jesus porque entenderam que aquele tempo que Jesus gastava era o tempo que abastecia a Jesus para fazer o que ele fazia. E eles queriam aprender a orar. É um tempo para estarmos juntos em oração. E isso é fazer a coisa certa. Se eu quero ser usado por Deus, eu preciso, em primeiro lugar, estar na presença desse Deus a quem eu devo toda a adoração e a quem eu vou dever toda a manifestação dele na minha vida. E eu preciso dele para dar-me um norte, para com quem eu vou ministrar as possibilidades celestiais. Então eu preciso estar em oração. E esses dois homens aprenderam a lição com Jesus Cristo. Eles aprenderam a orar. Eles vão ao templo. Eu creio que eles oravam pessoalmente. Eles faziam seu momento devocional individual. Mas eles também estavam com a igreja em oração. Eu preciso estar com a igreja. Nós precisamos estarmos sempre juntos em oração diante do Senhor. Mas não é esta o ponto central desse versículo. O que esse versículo me diz também, irmãos, é que João está auxiliando Pedro. Como eu gosto desses dois homens juntos agora. João foi com Jesus Cristo até as últimas consequências. Ele esteve com Jesus aos pés da cruz. Ele ficou com Jesus Cristo ali, apoiando a Jesus o tempo todo. E não é à toa que ele é chamado o apóstolo que Jesus amava. Ele ficou lá até o momento em que Jesus Cristo viu que a mãe dele não poderia suportar o que iria seguir na sua vida. E ele olha para o filho amado e diz: filho, pega minha mãe, leve para casa e trate-a como a sua própria mãe. João estava comprometido com Jesus. Comprometeu-se tanto com Jesus que se comprometeu a cuidar da mãe dele
como se fosse a sua própria mãe, até o ponto de colocá-la no sepultamento, no cemitério. E Pedro negou a Jesus. Pedro não foi fiel à palavra que ele tinha dado para Jesus. Mas agora, irmãos, eu encontro esses dois juntos. Agora, João conseguiu perdoar a Pedro e caminharem juntos, auxiliar a Pedro. O tanto é que Pedro aparece primeiro e João não reclama sobre isso. Se nós fôssemos pensar modernamente, quem deveria estar? João e Pedro foram ao templo, não seria isso? Porque para mim, para você, o fiel no projeto aqui foi João, não foi Pedro. Mas o Espírito Santo disse Pedro e João. E João assente em ser o auxiliar de Pedro, fazendo a coisa certa, irmãos. Como é difícil fazer isso. Como é difícil podermos fazer a coisa certa todo o tempo. Não é só a coisa espiritual de orar, mas é no relacionamento interpessoal na igreja. É no meu relacionamento pessoal todos os dias, interpessoal todos os dias, com todas as pessoas. Se eu quero ser usado por Deus, essa tem que ser uma marca do meu perfil. Um homem que sabe lidar com os outros. Um homem que sabe perdoar o pecado dos outros. Um homem que sabe caminhar com o outro, que não fez tanto quanto ele, mas é capaz de caminhar com ele, ao ponto de esperar Deus fazer na vida dele a mesma coisa que fez na vida do outro que foi fiel. Isso é importante. Fazer a coisa certa, em direção a Deus, em direção às pessoas. Deus usa pessoas que estão fazendo a coisa certa todo o tempo. Mas também no texto eu encontro, irmãos, no verso 2 e 3, outra realidade. Pessoas que estão dispostas a serem interrompidas. Como isso tem sido difícil hoje, irmãos. Nós não queremos ser interrompidos. A nossa agenda está sempre cheia. E a agenda chega primeiro. Nós não podemos mais sermos interrompidos. Em todo lugar que nós chegamos, há um filtro para deixar você entrar ou não. Todo lugar. Pessoas não querem ser interrompidas. Mas pessoas que Deus usa são pessoas que estão dispostas a serem interrompidas. Charles Brown, aquela figuraça, ele diz num dos seus desenhos, diz, eu amo a humanidade. São as pessoas que eu não suporto. Irmãos, Deus usa pessoas que suportam pessoas. Não só de suportá-las, de andar com elas, mas de pessoas que dão suporte a pessoas. Quantas pessoas do nosso rol de amizade, de influência, e precisam de suportes. Quantas pessoas querem aproximar-se de nós e a gente não dá brecha para elas fazerem isso. Eram levado um homem, verso 2, coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Um contraste de uma porta toda entalhada, toda folheada a ouro, a todo tipo de beleza, é formosa porque ela era bonita, brilhosa, e ali alguém era colocado diariamente para pedir esmola, um coxo que não andava, um esmolengo, um mendigo que era colocado ali. E quando eles veem Pedro e João, que iam entrando no templo,
implorava que lhe desse uma esmola. Foi perturbado. Deus usa pessoas que amam pessoas, porque Ele ama pessoas. Pessoas que estão dispostas, no horário ocupado delas, ser interrompidas. Ele começa interrompendo. Agora, sabe que eu olho para esse texto, irmãos, e imagino assim, entre todos que entraram no templo, não era só Pedro e João que iam orar. Era o momento da oração, da hora nona, 3 horas da tarde. Muitas pessoas passaram por ali. Por que é que ele, vendo a Pedro e João, diz, são esses dois? São esses dois. Eu preciso de pedir-lhes algo. E Pedro e João, eles param para falar com essa pessoa. E aí, irmãos, nós temos o terceiro ponto, a terceira marca do perfil daqueles que Deus usa. Pessoas que prestam atenção às necessidades dos outros. Irmãos, como que a igreja precisa ter essa marca? Às vezes nós estamos preocupados só com as nossas necessidades. E nós não olhamos para a necessidade dos outros. O verso 4 diz o seguinte: Pedro fitando juntamente com João. Olha que coisa interessante, fitando-lhe juntamente com João, prestando atenção nele. Prestando atenção nele. Pedro e João prestaram atenção nele, olharam para ele, fixaram o seu olhar nele. Isso aqui é não desviaram a atenção, o foco deles estavam nele. Eles não olharam para outro lado. Eles conseguem perceber a necessidade desse homem. Irmãos, quantas pessoas estão caminhando conosco e nós não prestamos atenção nas suas necessidades. E eu não vou dizer pessoas estranhas, mas pessoas até da nossa família, pessoas que estão conosco, a gente não presta atenção nas necessidades delas, nós estamos tão ocupados que a gente não presta atenção. Deus quer usar-nos, mas Ele vai usar-nos quando nós fixarmos os nossos olhares para as necessidades das pessoas. Vocês sabem o que Pedro e João poderiam dizer? Ele está pedindo prata e ouro e nós não temos, então nós não somos responsáveis. Nós não temos como fazer nada. E às vezes é isso que nós fazemos. A gente olha e as necessidades são tantas. A gente diz o que ele está precisando, eu não tenho, então não vou fazer nada. E às vezes a gente nem presta atenção nas necessidades. Deus usa pessoas que prestam atenção às necessidades dos outros. Mas outra coisa que Deus faz, irmãos, e que eu acho que Pedro e João eram expoentes dessa realidade. Deus usa pessoas que inspiram esperança nos outros. Pedro começa com algo que chama a atenção deles. Aí depois ele espera receber alguma coisa. Pedro diz para ele, olha para nós. Agora Pedro chama a atenção dele para eles. E primeiro Pedro agora ele quer colocar algo que ele diz, olha, eu quero te dar algo. Olhe para nós. Olhe para nós. Isso é o que nós temos, irmãos. Talvez nós não temos dinheiro para dar para todo mundo que precisa de dinheiro, mas nós temos algo muito maior para dar para as pessoas.
Mas sabe o que está acontecendo conosco? A gente não consegue inspirar esperança nas pessoas. Às vezes nós transmitimos que somos fracassados, que o potencial de Deus está bem longe de nós. Por que é que nós procuramos pessoas, irmãos? Pessoas que têm transmitido, inspirado esperança. Por que a gente marca com essas pessoas? Por que os congressos dessas pessoas motivadoras estão lotados? Eles cobram caro para isso. É porque a pessoa vai lá e eles as motivam. Eles dinamizam as pessoas. A pessoa de lá vai dizer, agora eu sei, agora eu posso, eu ouvi, porque o cara lá fez isso. Pedro e João chama esse camarada e diz, olhe para nós. Olhe para nós. Irmãos, qualquer pessoa que você fixar os olhos nela, quando você precisar da atenção dela, para vocês elas vão olhar. Alguém já disse que a pessoa vai ouvir aquilo que nós temos para dizer, se ela descobrir o quanto que nós nos importamos com elas. Se nós prestamos atenção nas suas necessidades, elas vão olhar para nós, quando nós chamá-las para olhar para nós. Pedro e João diz isso, olhe para nós. Pedro e João desperta neste homem de que ele vai ganhar alguma coisa. Ele diz, acertei com essa. Eles vão me dar alguma coisa. E o que é interessante, irmãos, que Deus usa pessoas que usam o que receberam de Deus. É isso, Deus não nos manda dar nada a ninguém, sem que Ele não nos tenha dado primeiro. Deus não nos manda dar nada a ninguém, sem que Ele não nos tenha dado primeiro. Pedro e João agora diz assim, nós não possuímos nem prata, nem ouro. É uma ducha de água fria. Porque eu tenho certeza de que ele queria receber dinheiro. Mas a próxima palavra de Pedro e João levanta. Mas ele diz assim, mas o que nós temos, nós te damos. Irmãos, pense nisso. Eu e vocês possuímos as possibilidades de Deus em nossas vidas. Em nossas vidas. O potencial de Deus, irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem. O potencial de Deus anda pelas ruas, encontram com pessoas, em vários setores, em vários locais do relacionamento humano. Através de mim e de você. Esse é o potencial de Deus, a possibilidade de Deus. O que Pedro e João estão dizendo para esse mendigo é, nós não temos prata nem ouro, mas nós temos algo e nós vamos lhe dar isso. Possibilidades de Deus, irmãos. Irmãos, esse mundo já está enojado do materialismo. O materialismo tem adoecido-nos. Na maioria das vezes a pessoa talvez precise de um prato de sopa quente. Mas o que ela precisa mais, irmãos, é da potencialidade da ação de Deus nas suas vidas. Porque aí ela vai ganhar por si mesma o prato de sopa quente. Deus usa pessoas que usam aquilo que Deus tem dado para elas. Mas Deus usa pessoas que têm os seus recursos em Deus. George Miller, irmãos, recebeu essa quantidade de libras durante a sua vida. Mas ele nunca pediu a ninguém, a não ser a Deus. Ele entendia que Deus era o seu recurso.
O verso 6 e 7 diz o seguinte: nós não possuímos prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e seus pés e tornozelos se firmaram. Olha, irmãos, que coisa fantástica. Que ousadia espiritual. O que é, irmãos, que nós estamos esperando para agirmos dessa maneira na vida das pessoas que nós cruzamos com elas? Prestamos atenção nas suas necessidades. Eu fiz aqui algumas coisas, um apanhado de alguns momentos especiais que Deus operou maravilhas, como Lucas está nos dizendo no verso 43. No Antigo Testamento nós encontramos Noé, quando Deus decidiu, irmãos, inundar o planeta. Deus usou a Noé para algo extraordinário, para pregoar as intenções de Deus e testemunhar a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Pessoa. Deus está atrás dessas pessoas, irmãos. Deus está atrás dessas pessoas. Quando Deus decidiu tirar Israel do Egito, Ele usou Moisés e Arão para demonstrar o seu poder e cumprir o seu propósito. Deus poderia ter tirado da primeira vez. Deus não precisa, irmãos, se nós formos analisar Deus como realmente Ele é, com seus atributos, Deus não precisaria de mim, de você, para fazer absolutamente nada. Porque Ele é poderoso para fazer sozinho tudo. Mas o que Deus faz é trabalhar a minha vida, fazer com que eu experimente, e que eu possa contar em linguagem humana, para o outro humano, o que é ser tocado pelo poder de Deus. É isso que Deus espera que nós façamos. É isso que Deus espera que as pessoas com necessidade que cruzam conosco, e a gente mostre para essas pessoas que há uma fonte, há um recurso inesgotável de Deus. E é desse recurso que eu tomo posse para levar outras pessoas a conhecer a Deus. Eu fico pensando, irmãos, com relação a Jericó. A pessoa, aquele primeiro momento de marchar, o povo de Deus é ansioso, o povo de Deus não tem paciência com Deus, não espera Deus agir 7 vezes. Mas nós não vamos fazer nada, nós não vamos fazer nada. Nós vamos só aparecer e vamos marchar em volta das muralhas de Jericó. Mas só isso, só isso. Só isso. Irmãos, o que Deus está nos chamando para fazer é só isso. É só prestarmos atenção às necessidades das pessoas. Pedir a Deus que use-nos com os seus recursos, não são meus recursos, de fato eu não tenho e você não tem, mas Deus tem. E Deus quer tocar as pessoas. Deus quer derribar os muros. Só por estarmos passando e andando por lá. Só por estarmos orando e pedindo a vitória de Deus na vida das pessoas. Deus é a fonte. O homem é o canal por onde passam todas as possibilidades de Deus. Eu e vocês somos canais por onde passam todas as possibilidades de Deus em direção àqueles que necessitam. Qualquer arbusto seco, pegando fogo, chamará a atenção se Deus estiver nele. Qualquer arbusto seco, pegando fogo, chamará a atenção se Deus estiver
nele. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Ah, eu sou tão, todos nós somos tão, irmãos, mas Deus é tão mais. E tem pessoas que jamais eu vou entrar em contato com elas. Pessoas que estão ao seu lado todo o tempo, que precisam desse toque especial de Deus, e Deus está lá, através de você, através de mim. Finalmente, irmãos, Deus usa pessoas que querem que Deus receba toda a glória. Viu todo o povo, que eles saltavam e andavam e pulavam, e entrou no templo com Pedro e João, louvando a Deus e saltando. Imagine, irmãos, entrar saltando. Já pensou, pastor? Na igreja batista e presbiteriana, entrou um camarada saltando e pulando, louvando a Deus, os diáconos vão cair de pau em cima dele, vão para aqui não, aqui não. Agora vocês imaginam nesse templo, irmãos, é o templo de Jerusalém, onde a liturgia era extremamente solene. O mendigo coxo que estava lá fora, entrou pulando, saltando, dançando e louvando a Deus, pelo que Deus havia feito, e colou neles, Pedro e João. Isso é natural, irmãos. É natural que quando abençoamos, quando somos instrumentos de Deus para abençoar pessoas, essas pessoas passam a dever-nos uma obrigação, um carinho especial. Mas o que Pedro e João fizeram é o seguinte: olha, a glória do Senhor, foi em nome do Senhor que fizemos isso. É pelo nome do Senhor é que você está andando. E você precisa fazer isso, transmitir para o Senhor, transferir para o Senhor a glória que as pessoas estão dando a você. Não tem nada em mim para fazer aquilo que foi feito. E a glória seja do Senhor. E eu quero terminar, irmãos. Quando o George Miller morreu, as pessoas queriam que fizessem um memorial, que construísse um memorial. E esse irmão coloca aqui o seguinte, que George Miller, ao receber cartas pedindo ajuda para determinados projetos, George Miller dizia sempre ao diretor White: essas pessoas não aprenderam nada que eu ensinei durante todas essas décadas. Ao invés de eles pedirem à fonte, eles vêm pedir a mim. E aí ele escreve àqueles que estavam pedindo que se construísse um memorial aonde George Miller foi enterrado. Ele diz assim: eu ouço como se George Miller estivesse dizendo: a esses caros amigos estão errando completamente. E eles não aprenderam a lição que procurei por 70 anos ensiná-los. A saber que, abra aspas, porque George Miller está dizendo: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E que, portanto, é ao bendito doador e não o pobre recebedor que se deve glorificar. É ao grande doador e não ao recebedor que se deve glorificar. Então a glória não será minha e não será sua. Não será da Igreja Presbiteriana do Brasil ou qualquer outra bandeira que se levanta denominacionalmente. A glória sempre será ao nome daquele em quem, ou o nome de quem, nós evocamos para acontecer o que acontece. O nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória e todo o louvor.
por todos os coxos que andam, coxos físicos, espirituais e morais, coxos que não podiam mover, mas agora cantam e saltam, adorando a Deus por aquilo que Deus fez em suas vidas. Eu quero ser, Senhor, um vaso de bênção. Eu quero ser uma pessoa usada pelo Senhor. Vamos cantar, irmãos, o hino 221, terminando assim esse momento de reflexão na palavra do Senhor. 2, 2, 1. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso de bênção. Fomos chamados para isso. Todo o tempo. Preste atenção nas necessidades dos outros. 2, 2, 1. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor.